Na cruz, o amor se fez sacrifício. O Cordeiro suportou a ira e a propiciação nos trouxe paz. Na cruz, o amor pagou um alto preço. O Filho verteu seu sangue e nos resgatou do cativeiro eterno. Na cruz, o amor nos justificou. O culpado foi declarado justo e o trono de juízo se tornou o trono da graça. Na cruz, o amor nos abraçou de volta, o véu se rasgou, as portas se abriram e a reconciliação restaurou o que o pecado separou. A cruz é mais do que um símbolo, é a expressão perfeita da natureza amorosa de Deus. Uau! Queridos, hoje nós estamos começando uma nova série, nós vamos ao mês de julho agora conversarmos bastante a respeito dessa realidade que nós celebramos tanto aqui nesse nosso tempo de adoração, que tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Deus fez por nós, através da cruz, através daquilo que essa mesa, em especial essa manhã, fala conosco. Eu quero dizer para você que a maior necessidade do ser humano é ser amado. Essa é a maior necessidade do ser humano. Todo o desejo que temos de aprovação, todo o desejo que temos de reconhecimento, todo o desejo que sentimos de prazer e satisfação é, no fundo, uma expressão do anseio do nosso coração de sermos amados. E sabe por que isso é assim? Isso é assim porque a Bíblia nos diz que Deus é amor. Preste atenção nisso. Deus não tem amor, ok? Deus é amor. Faz parte da natureza dele o amor. E nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sendo assim, nós somos criados para essa realidade do amor. Acima de tudo, para participarmos, para experimentarmos, para desfrutarmos e para manifestarmos essa realidade do amor que é a expressão da natureza do próprio Deus. Contudo, por conta da nossa rebelião contra o Deus Criador, que nos levou a desejar mais pelo conhecimento do que pelo relacionamento. Eu não sei se você já pensou nisso, ok? A árvore que nós comemos é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós comemos dessa árvore, nós estamos dizendo, eu prefiro o conhecimento ao relacionamento. Esse é o ponto. O ser humano, quando faz isso, a gente acaba distorcendo em nós a essência do que o amor realmente é. E nós somos tomados por uma realidade que é a realidade do egoísmo. O egoísmo é o desejo de sermos o centro de todas as coisas. E esse desejo tomou posse do nosso coração. E a partir daí os nossos relacionamentos, eles ficaram comprometidos. Os nossos relacionamentos começaram a se deteriorar, começando pelo nosso relacionamento com o próprio Deus. Então, criados para sermos apaixonados por Ele e para desfrutarmos do seu amor por nós, nós passamos a ter medo de Deus. Nós passamos a evitá-lo. E é dentro desse contexto que nós passamos a ter uma distorção do amor. Desse amor que originalmente é manifestado em Deus. E nós começamos a ver o amor, ou a entender o amor como uma aceitação irrestrita dos nossos próprios desejos egoístas. Sabe, a verdade é que nós, seres humanos, passamos a ver o amor como um ato de retribuição. Nós amamos porque aquela pessoa que amamos, ou objeto que amamos, de alguma forma é algo ou alguém que pode retribuir aquilo que nós estamos fazendo.
Ou nós começamos a ver o amor como uma ausência, como uma anuência ao que nós desejamos, uma concordância com os desejos do nosso coração, independentemente das consequências que isso poderia trazer, as consequências que podem advir disso. Okay? Nem todo desejo do nosso coração é um bom desejo. Então nós ansiamos por amor, todos nós, todo ser humano, mas nós não sabemos o que é o amor. E, consequentemente, por não sabermos o que é o amor, nós também não sabemos amar. Não é uma questão que nós não amamos, é uma questão que o nosso amor é distorcido. É uma questão que nós não sabemos amar como deveríamos amar, porque a realidade desse amor está distorcida no nosso coração. E é justamente dentro desse contexto que Deus vem e revela o seu amor à humanidade, para que nós possamos de fato entender o que é o amor, ou, por que não dizer, entender quem é o amor. Veja, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é afirmado por Jesus numa conversa com Nicodemos, um homem que queria saber, como eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que a coisa acontece? Sabemos que tu és mestre em Israel, então como é que é esse negócio? Quais são as realidades do reino? Ele vem procurar Jesus porque ele quer saber coisas. E Jesus, nesse diálogo com ele revela o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai afirmar um pouco mais adiante no Evangelho de João: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esses. De alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Jesus aqui está dizendo: eu entrego a minha vida por aqueles que serão meus amigos. Embora a morte de Jesus seja suficiente para a redenção da humanidade toda, essa morte ela é uma morte que faz sentido, que faz diferença na vida daqueles que se tornam seus amigos, naqueles que o reconhecem como esse amor que o Pai enviou para se manifestar no mundo. E as Escrituras ainda nos dizem, em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não é uma retribuição. O amor de Deus não é uma retribuição. Não é Ele olhar para mim, olhar para você e dizer: ok, você está tendo uma vida muito legal, você está tendo uma vida de um comportamento bem bacana, você está mostrando bastante interesse em mim, então eu vou me revelar a você. Não, o apóstolo Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu não sei você, porque esse negócio da gente adorar em termos de música, ok? Porque a adoração é maior que as músicas, tá bom? Mas essa sessão que a gente faz de adoração com músicas tem muito a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, não é? Então tem músicas que mexem com a gente, tem músicas que não mexem com a gente. Tem alguns teólogos, algumas pessoas que acham que isso, onde já se viu, isso é emocionalismo, mas veja, nós somos criados assim, isso é nossa constituição, ok? Tem coisas que mexem comigo e que não mexem com você, e tem coisas que mexem com você que não mexem comigo. Então é uma bobeira esse negócio de você falar que na adoração você não pode ter os seus sentimentos tocados, é impossível isso, com músicas, ok? É impossível. Tá? Mas o fato é que nós
Nós somos pessoas diferentes, então eu não sei, no tempo de adoração, quais as canções que mais mexem com você, mas as que mais mexem comigo foi essa tríade de hoje aqui, essa trilha de hoje. Sabe, quando eu adoro usando essas letras, essas canções que falam do sacrifício de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez por mim, isso é das canções todas que eu canto, todas as canções eu gosto muito, mas essa linha mexe demais comigo, com o meu espírito, com o meu interior. Porque eu fico pensando nisso, Ele não precisava. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele fez por mim. Ele fez por mim. Ele olhou para mim, Ele me amou, sendo eu ainda um pecador. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sabe, Deus Ele vive fora do espaço e do tempo. Esse negócio de espaço e tempo é nosso. Então muitas vezes eu faço um exercício, imaginando essa situação na eternidade. Deus, sabendo que vai nascer um menino, Ele vai chamar Ricardo. E que se ele não entrar na história, o Deus eterno não se fizer um ser humano, e viver aqui, e morrer por causa do meu pecado, esse menino que vai nascer para ser destinado ao inferno. E Deus olha isso e diz, eu não criei a humanidade para isso. Eu preciso ir, por amor, não é por merecimento, é por amor. Eu preciso ir, para que o destino deles não seja esse, seja aquele que está no meu coração. É dessa forma que nós vemos através da cruz, ou seja, através do sacrifício de Jesus, que Deus revela o seu amor. Ele revela a maior, mais intensa e brutal expressão do seu amor por nós. Sabe, uma coisa é a gente dizer, eu te amo. Outra coisa é você ter uma expressão que demonstre a realidade desse amor. Por isso que Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabe, a expressão do amor de Deus, ela é concreta. Ela não é meramente uma palavra, ela é uma ação. E por que essa ação? Isso é assim porque a nossa rebelião nos separou de Deus. E a nossa rebelião nos condenou a uma vida eterna de isolamento, de solidão, de angústia, de terror. Essa era a nossa realidade. Essa deveria ser a nossa realidade em relação à nossa rebelião. Mas Deus interferiu nisso. Por intermédio de Jesus, Ele interferiu nisso. Por intermédio dele, Ele veio mudar essa realidade. Ele faz isso na cruz, segundo as Escrituras. Por que Ele faz isso? Amor. Essa é a única explicação que as Escrituras nos dão para essa ação de Deus. Deus nos ama. Ele ama a sua criação, em especial a humanidade que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E como um Pai amoroso, Ele quer nos trazer de volta para Ele, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa rebelião. Ou uma outra imagem maravilhosa que as Escrituras nos mostram, como um noivo que preza por sua noiva. Jesus veio pagar a dívida da nossa rebelião, a dívida que nós contraímos, para que Ele pudesse então nos desposar.
Sabe, essa imagem que a gente vê em filmes, né? Da noiva que é sequestrada, que é levada por um bando, por um inimigo. E o noivo vem, enfrenta todos os adversários, todos os perigos, para poder ir lá e resgatar a sua noiva e trazê-la de volta. E o preço que ele paga por essa noiva, que é a igreja, é a sua própria vida. Porque ele quer nos trazer de volta para a casa do Pai. Sabe, o verdadeiro amor é comprometido. E ele tem um preço. E o preço é essa cruz. O preço é esse sacrifício. Há muitas palavras na Bíblia que estão relacionadas a essa expressão do amor de Deus que se manifestou através do sacrifício do Filho, Jesus Cristo. E essa palavra propiciação é uma delas. Veja, Deus nos diz aí em sua palavra, em 1 João 2,2, e ele que se refere a Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O que significa isso? O que significa propiciação? O que significa Jesus ser propiciação pelos nossos pecados? Propiciação é uma terminologia sacrificial. Ela vem do contexto do culto do Antigo Testamento, onde um animal, ele era morto, e depois de morto, ele era completamente queimado. Os sacrifícios tinham suas diferenças, tinham alguns animais que ele era sacrificado e parte dele as pessoas poderiam comer, celebrar, ok? E outra parte era queimada. Mas havia um sacrifício que ele era completamente queimado. Ninguém comia nada. Ele era feito no dia da expiação. E ele era chamado de propiciação. Ele tinha a ver com essa realidade que era um ensino, uma metáfora daquilo que Deus iria realizar em nosso favor através da vida do seu Filho unigênito. Então um judeu, no dia da expiação, ele ia até o sumo sacerdote com um animal, e ele impunha suas mãos sobre aquele animal, e ele confessava então que ele era pecador, e ele transferia os seus pecados para aquele animal, e o animal era morto, sacrificado e queimado completamente, como Deus dizendo, ok, o pecado que estava sobre essa pessoa, que era dessa pessoa, está sobre esse animal, e agora eu estou aniquilando-o com a minha ira, completamente. E o judeu saía dali para viver mais um ano, tranquilo, sabendo que estava tudo certo entre ele e Deus. Mas veja, todo o processo de sacrifício do Antigo Testamento não era um processo para redenção, ok? Ele era um processo pedagógico. Então o que acontecia no dia da expiação é que a ira de Deus ela era empurrada para frente, ela não era solucionada, até que pudesse vir o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo de Deus, que tiraria o pecado do mundo, e aí sim a propiciação seria definitivamente feita. Esse texto de Levíticos 16:34 mostra para a gente isso que eu estou te dizendo. Este é um decreto perpétuo para vocês. Deus está terminando de ensinar o que deveria ser feito no dia da expiação. E ele diz, a propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. Então veja, haviam muitos sacrifícios que eram feitos ao longo dos anos, mas a propiciação era feita uma vez no ano, no dia da expiação, que estava relacionado à perspectiva da Páscoa. Assim, a propiciação está relacionada também ao conceito de representatividade, porque aquele cordeiro, aquele animal representava a pessoa. Quando o animal morria, era como se a pessoa tivesse morrido. E ele tinha a ver então com essa perspectiva de substituição, porque quem deveria morrer era a pessoa, mas o animal, a representando, morreria no lugar dela. É exatamente isso que Jesus realiza, por mim, por você. Quando Jesus morre naquela cruz, isso é interessante, o Reis deu uma palavra que é interessante, veja, nós deveríamos saber o preço, porque quando Jesus morre naquela cruz, eu estou morrendo naquela cruz.
Porque Ele está me substituindo, mas Ele também está me representando. Então eu morro com Cristo. É por isso que as Escrituras dizem que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos com Ele, para que agora a gente possa viver com Ele. Eu quero citar Wayne Grudem, esse teólogo. Ele diz assim: propiciação é uma palavra que significa um sacrifício que suporta a ira de Deus até o fim. Por isso o animal era completamente queimado. E então transforma a ira de Deus em favor sobre nós. Sabe, o judeu saía daquele momento certo de que ele estava carregando o favor de Deus agora sobre ele. Então, quando Jesus faz o que Ele fez naquela cruz, e nós reconhecemos aquilo que Ele fez naquela cruz, por nós, para nós, nos representando, nos substituindo, a gente tem a ira de Deus depositada sobre Ele, e nós saímos carregando o favor de Deus sobre nós. Mas para a gente entender isso de fato, nós precisamos compreender a gravidade da nossa rebelião. Para algumas pessoas, essa verdade que eu estou compartilhando aqui com vocês essa manhã, é tida como dura demais. Algumas pessoas não conseguem entender o porquê disso, acham um exagero. Será que precisava tudo isso mesmo? Não bastava Deus dizer: não, está resolvido, está perdoado, eu não vou levar em conta aquilo que as pessoas fizeram. Jesus teria mesmo que ter sofrido o castigo para que pudéssemos ter paz com Deus? A resposta para isso é sim, sim, ok? Um sonoro, forte, poderoso sim. Que para a nossa cultura pós-moderna pode ser uma afronta e pode ser um absurdo, porque nós olhamos para nós e nós nos achamos pessoas boas. Nós olhamos para nós e achamos que as coisas que nós fazemos, elas não são tão ruins assim. Então, para entender essa realidade, nós precisamos compreender a gravidade da nossa rebelião. O que de fato isso gerou no mundo de Deus. E aí eu coloquei 5 situações aqui. Veja, a rebelião, ela nos separa de Deus. E nós somos colocados debaixo da sua justa ira, por causa das nossas transgressões. Por quê? Porque Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo e um Deus santo. E Ele não pode tolerar a realidade do pecado. E você talvez diga: mas o que tem? É só um pecadinho. Mas o pecado é uma realidade que distorce aquilo que Deus criou, aquilo que está no coração dEle. Então Ele não pode aceitar isso. A rebelião amontoou culpa e condenação sobre a raça humana. A prova disso é que nós passamos a ter medo de Deus. Nós somos criados para ter intimidade com Ele, mas quando nós nos rebelamos, nós passamos a ter medo dEle. Por quê? Porque lá no fundo, nós sabemos que somos culpados. Lá no fundo, nós sabemos que o que nós merecemos é condenação. É por isso que a humanidade, ao longo da história, ela fica tentando criar formas de manter Deus distante ou, entre aspas, sob controle. É isso que a religião tenta fazer. Eu vou fazer algumas coisas para tentar apaziguar Deus. Eu faço coisas erradas, mas depois eu faço algumas coisas assim, para ver se eu fico ali com Ele. Mas isso não resolve o problema. A nossa rebelião, a humanidade, não experimenta apenas a sua separação com Deus, mas ela experimenta também o efeito do pecado que causa injustiça em cada esfera do relacionamento humano. Olha as guerras. Olha a miséria. Olha a maldade que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. Isso é resultado da nossa rebelião. Em quarto lugar, a rebelião nos colocou debaixo da escravidão de Satanás. Tem um filme antigo, eu não sei, talvez vários aqui tenham assistido, a turminha mais nova, talvez não, chamado Matrix. A turma que gosta ainda é Matrix, né? Matrix, tá certo?
E tem uma cena lá que mostra qual é a nossa condição. É um filme futurista, de aventura e tudo mais, mas um filme do começo ao fim, cheio do Evangelho. Cheio do Evangelho. Se quem escreveu aquele filme não estava propositalmente querendo transmitir o Evangelho, o Espírito Santo falou, eu vou fazer uma piada com essa turma aí, vou usar esse cara para revelar o Evangelho através disso. Tem uma cena, eles estão, para resumir o filme, eles vivem dentro de uma realidade virtual, que é esse nosso mundo aqui. E a realidade é que todos os seres humanos, eles estão, desde do seu nascimento, ligados a máquinas. Eles vivem dentro de câmaras, aonde eles vão crescendo e a energia neurofisiológica e nossa energia neural e física transmite para a máquina a energia necessária para que ela possa continuar vivendo e possa continuar funcionando. E para que a gente não desperte dessa situação, ela cria na nossa mente esse mundo virtual onde nós estamos vivendo bem. Gente, essa é a realidade. A Bíblia diz que todo ser humano nasce escravo do pecado. Todo ser humano está vivendo aqui, e sabe, Satanás ilude a nossa mente para nos convencer de que nós estamos tendo uma vida boa, que está tudo certo. Se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver boas férias, se a gente tiver um bom trabalho, se a gente comer o que a gente gosta, se na sexta-feira der para fazer um happy hour, está tudo certo. Sabe, as coisas ficam meio ruins na nossa vida, mas depois melhoram. E quando se fala a respeito de Deus, isso é uma ilusão, até que a gente desperta dessa realidade. Então, esse filme ele mostra muito claro como a vida humana está escravizada. Paulo diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus revelada na face de Cristo. Por fim, a nossa rebelião levou toda a criação, não apenas nós, humanos, mas toda a criação, ser submetida à inutilidade e a experimentar as consequências na nossa rebelião. Nós vivemos numa sociedade onde as coisas ruins acontecem e a gente quer ou culpar Deus ou encontrar a culpa em alguém. Sabe quando você vê um maremoto, quando você vê um terremoto, quando você vê um ciclone, quando você vê qualquer coisa da natureza descontrolada, sabe de quem é a culpa? Nossa, a natureza é assim por causa da gente. Porque a nossa rebelião a tornou assim, inútil. Ela deveria cooperar com a gente, ela não coopera mais. Ela nos lembra de que alguma coisa está muito errada. Então, se a gente não compreender a seriedade do que é isso, a seriedade do que é o nosso pecado, a seriedade do que é a nossa rebelião, a gente vai achar a cruz um exagero. Mas se a gente entende isso, diante dessa realidade aí, nós vamos compreender a necessidade da cruz. É diante disso que eu acabei de falar aqui para você, que a gente precisa entender por que Jesus foi para aquela cruz. Por que foi necessário Ele ir para lá, nos representando, nos substituindo, e nos tornando, e se tornando, a nossa propiciação. Eu queria olhar outros 3 textos com você. Romanos 3, 22 a 26 diz assim, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou, veja, Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Não há um único ser humano aqui, tirando Jesus que viveu aqui, nenhum, que tenha vivido uma vida isenta da realidade da rebelião, isenta da realidade do pecado. Nenhum. Sabe, quando uma pessoa conversa comigo e ela não entende isso, ela diz, não, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma... Boa em relação a quem? Boa em relação a quem? Quando a gente diz assim, eu acho que algumas coisas que eu vou falar agora talvez ofendam um pouco o seu intelecto, ok? Sua mente. Quando a gente olha para uma pessoa que está passando por uma situação complicada e tudo mais, e diz assim, mas por que essa pessoa está sofrendo? Ela é tão boa. Quem disse que ela é tão boa? Qual é a referência que ela é tão boa? Veja, há uma diferença entre bondade e maldade entre os seres humanos. Ok? Uma pessoa pode ser menos má do que a outra. Mas em relação à pessoa de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos rebelados, todos nós somos pecadores, todos nós não estamos nem aí. Isso é o que as Escrituras apresentam para a gente. E veja, vou lembrar de novo o texto que eu já citei. Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos pecadores, Deus tomou a decisão de fazer com que Jesus fosse a propiciação, Ele fosse o sacrifício, Ele fosse a paga. Paulo continua dizendo, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é, não pense você que pelo fato de Jesus ter entrado agora na história, Deus estava desconsiderando a realidade do pecado. Não, Ele não estava. Ele sabia qual era o momento que Ele iria lidar com aquilo. Ele estava considerando cada uma daquelas realidades, por isso o sacrifício. Ele está empurrando para frente, porque Ele sabe que tem um dia em que Ele vai resolver isso, e Ele vai resolver isso através da vida do seu Filho, que viria como propiciação, como paga, ok? Como sacrifício consumado completamente, por mim, por você, pela humanidade. Hebreus, no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, ele aqui é Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que ele está dizendo é, o Filho precisava se tornar como nós, como um ser humano. E ele precisava ter uma vida justa aqui, sem nenhuma dívida, para que ele pudesse assumir a nossa dívida, para que ele pudesse pagar a nossa conta. A religião diz, ok, você merece. O Evangelho diz, não, você não merece. A religião diz, esforce-se. O Evangelho diz, renda-se. Renda-se. É a única coisa que você pode fazer. Porque Ele fez o que você não pode fazer. E João nos diz, nisso consiste o amor. Veja, essa é uma definição maravilhosa de amor. Do verdadeiro amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, amor não é retribuição. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, amor não é retribuição. Deus não te amou para te retribuir. Deus te amou porque a essência dele é o amor. Deus não me amou para me retribuir. Deus não ama a humanidade para retribuir. Ele não tem nada a retribuir para nós, mas Ele resolveu nos amar, porque é da natureza dele essa realidade do amor.
E quando nós o amamos, Ele não está nos amando por conta disso. Não é uma retribuição, não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro. Não, o nosso amor é uma resposta à realidade desse amor. Propiciar significa acalmar a ira, apaziguar a indignação justa de Deus contra o pecado. Deus é absolutamente justo se Ele não salvasse ninguém. Ninguém. Ele seria absolutamente justo. Sabe, Jesus ele foi enviado como propiciação para nos tirar de uma situação. Algumas pessoas ficam indignadas quando elas ouvem o Evangelho do jeito que é pregado e apresentado nas Escrituras. E é dito que se uma pessoa não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como a sua propiciação, como sacrifício, o pagamento da sua dívida, não tiver a dívida da sua rebelião quitada por ele vai para o inferno. Essa palavra a gente nem gosta de usar mais hoje. Ele vai para o inferno. E aí muitas pessoas dizem, mas como assim? Como é que é isso? Quer dizer que se não aceitar o que Deus está dando, você vai para o inferno? Talvez a frase esteja errada. Não é que a pessoa vai para o inferno, é que a pessoa não vai sair dele. Você entende? Porque essa realidade aconteceu em Gênesis 3, meu querido. Não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. A vinda de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte, em substituição a mim, a você e a qualquer outra pessoa, é para nos tirar dessa situação. Não é então que Deus vai te mandar como uma espécie de vingança. Você não quis meu filho, agora você vai para o inferno. Ao contrário, o filho veio e você não quis sair, meu amigo. Você manteve o seu coração endurecido, resistente. É importante a gente compreender isso. A nossa sociedade lida com o pecado como se ele fosse algo banal. Nós, sociedade, lidamos com o pecado como se ele fosse um deslize moral, um equívoco que a gente cometeu. Ela não consegue perceber o quão terrível que ele é. Entenda isso. Deus não está simplesmente incomodado com o pecado. Sabe como a gente fica incomodado com uma coceira nas costas? E você quer coçar? Ele não está simplesmente incomodado com o pecado. A Bíblia nos revela que Deus ele é completamente e totalmente santo. E o pecado é uma afronta que macula tudo o que ele é e tudo o que ele expressa. Então Deus não pode tolerar a realidade do pecado, mas ao mesmo tempo Ele nos ama. E nós carregamos o pecado. Então Deus é provocado pelo pecado. Isso provoca os seus ciúmes pelo nosso amor, entende? Eu os criei para minha afeição, e esse negócio chamado pecado que está neles, os destrói disso, os distancia disso. Eu preciso aniquilar esse negócio. Por causa da sua santidade, da sua justiça, Deus ele precisa atacar e ele precisa eliminar por completo essa realidade da rebelião, da iniquidade no coração humano. Mas se Deus fizesse isso diretamente voltado para nós seríamos fulminados juntos com o pecado. Então, Deus faz isso, derramando a sua ira justa e santa sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Ele se torna um de nós. Ele vive a vida humana que eu e você fomos criados para viver e nunca vivemos, por causa da nossa rebelião. Ele é o único ser humano que poderia chegar diante do Pai e dizer: o Senhor deve me receber, porque eu cumpri toda a lei. E Deus não poderia dizer o contrário. Mas ao fazer isso, Ele se coloca diante do Pai
e diz: a conta deles, a dívida deles, a incapacidade deles, a rebelião deles, eu assumo como sendo minhas. Quando Jesus ele grita agonizante na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é teatro. Ele está naquele momento suportando a ira de Deus que deveria vir sobre nós, sobre ele. Um ser humano. E diante da santidade de Jesus, quando o seu corpo é moído, deformado, por causa do nosso pecado, esse mesmo pecado é aniquilado. A ira foi satisfeita. E Deus passa a olhar com seu favor para todo aquele que reconhece Jesus como seu pagamento pessoal. Ele quitou minha dívida. Eu não devo mais nada. Você crê nele? Se você crê nele, saiba disso. Tua dívida está quitada. Você não deve mais nada. Quando o acusador vem, há um advogado, um homem justo, diante do Pai. Quando ele vem com o calhamaço de processos contra mim, ele tem que passar por Jesus, e Jesus toma aquilo na mão dele. E quando ele toma aquilo na mão dele, se reduz a uma folha. E ele vira para o Pai e entrega essa folha para ele, dizendo: essa é a vida do Ricardo. E quando o Pai abre, a palavra que está escrito é justo. Oh, vamos lá, justo, justo. Ele fez isso por mim, e ele fez isso por você. E diante da santidade de Jesus, que o pecado é aniquilado, que a ira é satisfeita, que o favor de Deus passa a ser depositado agora sobre mim e sobre você. Quando nós o reconhecemos como nosso pagamento, nós temos agora então o direito de viver uma vida justa, como é a vida de Jesus. Então, a cruz foi brutal para Jesus, mas preste atenção nisso. Ela se tornou o lugar onde pecadores encontram refúgio. A cruz foi brutal para Jesus, mas ela se torna o lugar onde pecadores encontram refúgio. É nela, não é fugindo dela, é nela, é olhando para a cruz, olhando para ela. Eu quero citar mais uma vez um teólogo aqui, dessa vez David Wells. Ele diz no pensamento paulino, no pensamento do apóstolo Paulo: o homem é alienado de Deus pelo pecado e Deus é alienado do homem pela ira. É na substituição pela morte de Cristo que o pecado é vencido e a ira é evitada, para que então Deus possa olhar para o homem sem desagrado e o homem possa olhar para Deus sem medo. O pecado é expiado e Deus é propiciado. A dívida é paga. A cruz se torna então o nosso acesso ao futuro glorioso
e eterno. E para sempre ela permanece, não mais como um instrumento de condenação, mas como o troféu eterno da vitória de Deus contra o pecado. Amém. Aleluia. E quando a gente chega nessa mesa, a gente se chega a ela, lembrando disso. Nós não nos achegamos a ela com medo. Nós não nos achegamos a ela com um coração ansioso. Nós nos achegamos a ela com o nosso espírito tomado do sentimento de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o pecado foi destruído pelo poder da propiciação feita por Deus em Jesus. Então, meu amado e minha amada, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Sabe, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter dias bons e dias maus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter dias em que a gente vai ter o sentimento de que nós somos as pessoas mais santas que existem, as pessoas mais comprometidas com Deus, mas também haverão dias em que nós vamos olhar e vamos dizer: Deus, eu acho que o Senhor errou, eu acho que o Senhor se enganou, eu acho que eu não sou digno, eu não sou o escolhido, eu não sou... E sabe o que eu quero dizer para você? Você não é mesmo. Porque isso não tem nada a ver com a dignidade que você possa ou não ter. Isso tem a ver com a realidade do amor que Ele tem e que Ele resolveu estender a mim e a você. Um amor que teve um alto preço, que quando entendido, tem como resposta vidas que se derramam diante dEle em adoração. Amém.